ZYD 989, 107,1 MHz. Rádio Regência FM. Lins, São Paulo. Oito horas. No ar, Jornal da Regência. Produção da equipe 107 de jornalismo. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mart Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco. Bom dia, segunda-feira, 22 de abril de 2019, dia da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, da comunidade luso-brasileira, também da terra e do descobrimento do Brasil em 1500. Estamos na lua cheia. No ar a edição 9749 do Jornal da Regência, ano 28, outono brasileiro. Condições do tempo. Aqui em Lins, área central do estado, tempo bom, temperatura na casa dos 23 graus. Bom dia, Michel Matias. Bom dia, Gilson. Nesta segunda-feira, a nebulosidade aumenta sobre o estado de São Paulo e o tempo passa a ficar instável com previsão de chuvas isoladas acompanhadas por trovoadas. Aqui em Lins, Cafelândia, Promissão e municípios próximos, previsão para hoje é de sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de 80%, o volume previsto 14 milímetros. Umidade relativa do ar, mínima de 43%, máxima de 80%, temperaturas variam, mínima de 19, máxima de 32 graus. Em Campinas, mínima de 19, máxima de 31. Em Santos, mínima de 21, máxima de 29 graus. São Paulo, capital, mínima de 19, máxima de 29 graus. A previsão para os próximos 2 dias aqui para a nossa região. As temperaturas devem variar, mínima de 19, máxima de 33, probabilidade de chuva 80%, dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Reforma da Previdência. Governo decreta sigilo sobre dados da reforma. Alexandre Garcia fala de fake news em que menina se recusa a cumprimentar o presidente Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. Ministério Público Federal questiona medidas contra a dengue adotadas em municípios da região de Jales. A Câmara de Lins tem sessão hoje à noite com 10 projetos na pauta. Serão votadas as contas da Prefeitura de Lins de 2016. Nova diretoria da Santa Casa de Araçatuba torna públicos os gastos do hospital. Esportes na Rádio Campeã. O Corinthians é o campeão paulista de 2019. No Rio deu o Flamengo, em Minas, o Cruzeiro. Inter de Limeira e Santo André são os finalistas da A2 deste ano e conquistaram o acesso. Estarão de volta à elite do Paulistão no ano que vem. Na segundona, o Tupã vence na casa do adversário. Em Marília, o MAC só empatou sem gols. O América de Rio Preto e o Vossen de Assis foram derrotados na rodada. Confira também as loterias do fim de semana. Em Penápolis tem acertador da dupla cena de Páscoa. 8h04. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mart Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco.
seu plano está na mão. Agora você ou sua empresa vão ter plano médico mais Odonto São Francisco a partir de R$ 81,45 mensais. Isso mesmo. Agora você vai ter grandes hospitais e diversas especialidades médicas, completa rede de dentistas credenciados e pode agendar consultas de forma rápida e simples. Aproveite. Consulte condições em sãofranciscolins.com.br ou pelo 0800 777 9070. Você sabia que a usina Lins possui a certificação internacional ISO 22000, que garante os mais elevados padrões de qualidade e segurança de alimento do açúcar produzido pela empresa? Agora você sabe. Usina Lins. Comprometimento com a excelência, do plantio ao produto final. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco. 8:06. Indicadores econômicos. Fechamento da última semana. O Ibovespa registrou alta de 1,39% aos 94.578 pontos. Na semana passada, o avanço foi de 1,84%. No mês, no entanto, há acúmulo de recuo de 0,87%. No ano, a bolsa sobe 7,67%. A moeda norte-americana fechou a semana passada em queda de 0,18%, vendida a 3,92. O dólar acumulou alta de 1,02% na última semana. No ano, o avanço é de 1,38%. O euro registrou queda de 0,86% a 4,41. O grama do ouro na BMF fechou cotado a 161,8, o FESP 26,53, o FM de Lins R$3,7356. A caderneta de poupança rende hoje 0,50%. A nova caderneta de poupança tem rendimento de 0,37%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. A arroba do boi gordo no estado fechou cotada a 157,24. O açúcar é cotado a 69,79 a saca de 50 quilos. O café tem preço de 382,11 a saca de 60 quilos. O milho na BMF é vendido a 35,84 a saca de 60 quilos. No estado, o leite é comercializado a R$1,5550 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar é cotada a R$ 63,61 campo e R$ 71,06 esteira. E o governo decreta sigilo sobre dados da reforma da Previdência. Larissa Mantovan. O governo decretou sigilo sobre estudos relacionados à reforma da Previdência. A medida foi revelada pela Folha de São Paulo, que, ao tentar obter informações, recebeu a resposta de que os dados foram classificados como de acesso restrito. Dessa forma, apenas pessoas autorizadas podem consultar estudos que embasam a proposta. A pasta alega que se tratam de documentos preparatórios. A falta de transparência é criticada também por parlamentares, que dizem não ter informações claras sobre cálculos a respeito dos impactos fiscais da reforma. Para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, não há justificativas legais para manter em sigilo estudos de interesse público. É completamente contra, né, a essência, inclusive, da Lei de Acesso à Informação, né? A regra é o acesso à documentação. O sigilo tem que ser uma exceção. Eu não vejo qualquer motivo, né, para que esses dados sejam considerados
considerados sigilosos. Ao esconder esses dados, ele levanta ainda mais suspeitas sobre a necessidade ou não da reforma, né? Porque nós economistas, nós sabemos que a reforma é necessária, mas até hoje muitos segmentos da sociedade não têm essa certeza. De acordo com o Ministério da Economia, há um déficit de 292 bilhões de reais na Previdência e a reforma iria gerar, em 10 anos, economia superior a 1 trilhão de reais. No entanto, a pasta nunca divulgou detalhes sobre os cálculos que levam a esse resultado. O texto da reforma da Previdência foi apresentado em fevereiro no Congresso Nacional e aguarda a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. 8h10. O comentário de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Michel, equipe 107 de jornalismo e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, mais 80 municípios na região central do interior, entre Araçatuba, Bauru, Rio Preto e com forte audiência em Marília, também em locais mais distantes. Na primeira interpretação deste começo de semana, Alexandre Garcia trata de fake news sobre o presidente Bolsonaro. Direto da capital do Brasil, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. Não consigo deixar de falar nisso porque eu quase fui vítima disso. Eu recebi de várias fontes, né, de agências de notícia, um vídeo mostrando que uma criança, entre um grupo de alunos que visitava o Palácio do Planalto, se recusara a cumprimentar o presidente, que ficou de braço estendido. Depois eu recebi a mesma imagem com o áudio. Aí era o presidente apontando para cada criança e perguntando: você é Palmeiras? E essa menina, que estava de braço cruzado enquanto o presidente apontava o braço para ela, respondeu que não é Palmeiras. Foi só isso que aconteceu, e nós praticando fake news, como se ainda estivéssemos em campanha contra esse presidente que derrotou os jornalistas, e parece que a gente continua magoado por ter perdido, né? Para esse que a gente apresentou como um ogro, né? O desmentido veio logo, sabem por quê? Porque nunca o indivíduo teve tanto poder político como agora, ao longo da história, né? Graças às redes sociais, o sujeito que tem lá um perfil, um canal, um espaço, uma página, faz parte de um Twitter, por exemplo, ele se comunica com seu vereador, com seu deputado, com seu governador, seu prefeito, seu senador, presidente da República. Nunca se viu isso em uma democracia direta. Tem defeitos, sim, mas a própria democracia tem defeitos. Acho que isso serve para o eleitor não se apresentar apenas de 4 em 4 anos, mas se apresentar a hora que quiser pro seu eleito, pro seu mandatário. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia volta ainda hoje com um novo comentário. 8h13. Vamos para a região. O Ministério Público Federal questiona medidas contra a dengue adotadas em municípios da região de Jales. Tony. O Ministério Público Federal enviou uma série de questionamentos para 22 municípios em torno de Jales e Fernandópolis. O assunto em pauta, a dengue epidêmica na maioria dos municípios da lista e com mortes de pacientes infectados. A Procuradoria da República está lembrando às prefeituras que até quando o deslize é dos moradores. A responsabilidade é do poder público. As 22 cidades que tiveram índice de larvas acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde terão 10 dias para responder ao Ministério Público Federal. Nas mais extensas, é maior número de casos positivos da doença. Em Jales, já são 110 casos e mais de 350 aguardando o resultado.
Em Suzanópolis, com pouco mais de 3 mil habitantes, já são quase 180 confirmados e mais de 200 notificações. Entre as 22 cidades, a que mais preocupa é Fernandópolis. O município vive uma epidemia da doença, com mais de 2 mil casos registrados e uma morte confirmada por causa da doença. A morte em Fernandópolis foi confirmada no início de março. A vítima foi uma idosa de 69 anos. Na cidade, os agentes estão percorrendo as casas para orientar, fiscalizar e eliminar possíveis criadouros de quintais e terrenos. Uma empresa particular também foi contratada para passar veneno dentro e fora das casas. 8h14. Nova diretoria da Santa Casa de Araçatuba torna público os gastos do hospital. Sheila. Nos 2 primeiros meses deste ano, o percentual de atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde nos principais serviços oferecidos pela Santa Casa de Araçatuba ultrapassou 60% pactuados com o Ministério da Saúde. É o que revela a prestação de contas bimestral realizada pela diretoria do hospital. A divulgação do informe será bimestral e faz parte do compromisso do provedor Claudionor Aguiar Teixeira de ampliar a visibilidade das atividades, das despesas que geraram e das receitas que entraram para custear os movimentos mensais. Nos 2 primeiros meses deste ano, o hospital realizou 134.293 procedimentos, dentre atendimentos médicos hospitalares e exames de média e alta complexidades. Em alguns serviços, o percentual de atendimento a pacientes do SUS atingiu percentuais máximos em relação às demandas por pacientes de planos privados e particulares. Estão neste topo o ambulatório de especialidades médicas com consultas e exames 100%, Hospital do Rim com tratamento dialítico e ambulatório com 96,5% e o Centro de Tratamento Oncológico que faz tratamento de quimioterápicos, consultas clínicas e cirurgias e atendimento ambulatório com 95%. Por número de atendimentos, o serviço de urgência e emergência registra o maior movimento, com 9.636 atendidos, 5.036 dos quais pacientes do SUS e 4.600 atendimentos prestados a usuários de convênios privados e pacientes particulares. O Serviço de Urgência e Emergência da Santa Casa de Araçatuba é referência no tratamento especializado do SUS, acolhendo pacientes de 40 municípios da região. O encaminhamento é feito pela Central de Oferta de Serviços de Saúde, CROSS, SAMU e Resgate de Araçatuba. No primeiro bimestre deste ano, a Santa Casa de Araçatuba registrou despesas da ordem de 23.701.000. No mesmo período, a instituição recebeu 22.106.000. O movimento de caixa no primeiro bimestre de 2019 revela déficit de cerca de 1.600.000 nos 2 meses. 8h18. Diversão na Regência, a rádio das grandes promoções. Neste fim de semana, ouvintes Regência ganharam brindes especiais. No sábado, Fabiana Cavalcante, ouvinte de Lins, ganhou 5 cortesias para curtir o Parque Aquático Termas dos Laranjais de Olímpia. Ontem, no 100% Brasil, Débora Cristina Bonfim, ouvinte de Guarantã, ganhou kit churrasqueiro com faca, garfão e estojo com a marca Regência. Participe fazendo o cadastro no WhatsApp Regência. Nos palpites para a grande final do Paulistão entre Corinthians e São Paulo, Daiane Cardoso ganhou camisa do Timão. Nesta manhã, Regência, no Você Faz o Sucesso, tem convites para o cinema, caneca com a marca Regência, entre outros brindes especiais. Participe pelo Face, WhatsApp
ou ao vivo pelo 3522-5790. A qualquer momento durante a programação gostosa de ouvir da Regência, você pode ganhar deliciosa pizza. A participação é pelo telefone ou com adesivo Regência colado em seu veículo. Retire aqui o nosso adesivo na Pedro de Toledo 355. Acesse também nossa fanpage no Face Regência, líder para valer. 8h19. Acontece hoje a 12ª sessão ordinária da Câmara de Lins. Os trabalhos começam às 8 horas da noite. 10 projetos estão inscritos na ordem do dia. A tribuna livre será ocupada por Mariana Bateloc e Cione Roseno, enfermeira, diretora da Vigilância Epidemiológica de Lins. Ela falará sobre a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe. Entre os projetos da pauta consta o projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que trata das contas da Prefeitura de Lins do ano de 2016, com o parecer do Tribunal de Contas. Também inscrito o projeto de lei complementar 10 do Executivo, que acrescenta dispositivo em lei complementar que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. O outro projeto do Executivo, PLC 16, concede reposição salarial aos servidores públicos municipais, mais de 8%. Também o que reajusta os benefícios de aposentadoria e pensões concedidos pelo Instituto de Previdência, o Linsprev. Outro projeto do Executivo abre crédito adicional especial de 77 mil, destinado à realização de seminário de educação ambiental voltado para recursos hídricos na região de Lins. Também do Executivo, projeto de lei 26, abre crédito adicional suplementar de R$ 5.657.500, destinado à adequação nas dotações de pessoal civil, obrigações patronais e encargos sociais da Prefeitura. Outro projeto do Executivo altera o valor do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais. Também inscrito projeto de resolução do vereador Neto Danzi e do vereador Ademir Charapa, acrescentando dispositivo no regimento interno da Casa, na seção, na parte que trata da tramitação dos projetos. Ainda inscritos projetos do vereador Moreira, PL 135, que autoriza o município a implantar placas em braille para identificar as vias públicas no perímetro central, e o outro que proíbe o ingresso de crianças e adolescentes em eventos artísticos que contenham conteúdo impróprio para menores de idade no município. Os trabalhos da Câmara de Lins começam às 8 horas da noite. 8h21. A seguir, times da região jogaram no fim de semana. O José Bonifácio e o América de Rio Preto perderam na rodada. O Tupã venceu, já o Marília em casa só empatou. O Bauru Basquete joga hoje em Franca pelo NBB. Tivemos no fim de semana os campeões estaduais. Confira também as loterias e notícias da polícia. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco. Big Mart, de portas abertas pra você. O maior centro de compras da região. Aqui todo dia é dia de promoção. Ganhe no preço, economize no tempo e receba o melhor atendimento. Vem pro Big Mart. Big Mart, centro de compras. Aqui a gente se entende. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco. 8h23. Esportes. NBB, a equipe de Bauru joga logo mais à noite buscando uma vitória em jogo decisivo no play-off contra o Franca.
A partida será às 8h10 da noite, focada em uma vitória, porque no primeiro encontro entre Bauru e Franca, o Dragão acabou sendo derrotado por 82-94 no ginásio Panela de Pressão e busca o empate na série melhor de 5 jogos das quartas de finais do NBB. O segundo e terceiro encontros entre os times serão em Franca, já que a melhor campanha na fase de classificação é do rival. Por isso, o Bauru Basquete precisa vencer pelo menos um jogo no Pedrocão para trazer a série de volta a Bauru. Futebol, a segundona do Paulista, terceira rodada. Neste fim de semana, times da região estiveram em campo. O Tupã venceu. O José Bonifácio, o América de Rio Preto perderam na rodada. O 15 de Jaú venceu. O MAC só empatou. Tivemos pelo grupo 1 o José Bonifácio, que foi derrotado pelo Andradina por 3-0. O Tupã derrotou o Oswaldo Cruz 2-1. Fernandópolis venceu o América de Rio Preto por 2-0. No grupo 2, destaque para Catanduva, que venceu o Catanduvense por 3-1. No grupo 3, o 15 de Jaú derrotou o Independente 2-0. E no grupo 4, Marília e Itararé empataram em 0-0. E o Assisense venceu o Vossen por 1-0. 8h25. Paulista da Série A3, partidas de ida da semifinal. Monte Azul e Desportivo Brasil ficaram no 0-0. O resultado é bom para o Desportivo Brasil, porque ao contrário do que acontece nas divisões superiores do Campeonato Paulista, o time de melhor campanha tem vantagem na Série A3 e se classifica com resultados iguais. Dessa forma, a equipe de Porto Feliz joga por qualquer empate na partida de volta no próximo sábado, enquanto o Monte Azul só avança se vencer fora de casa. Na outra partida da semifinal, o Barretos deu um importante passo para disputar o Paulista da A2 do ano que vem. A equipe de Barretos venceu Osasco Audax em Osasco por 1-0. Com o resultado, o time de Barretos pode até perder no jogo de volta por um gol de diferença para avançar a decisão e garantir o acesso. As partidas de volta acontecem no sábado. 8h26. Série A2, saíram os finalistas e também as equipes que conquistaram um acesso à elite do Paulistão do ano que vem. A Inter de Limeira está de volta à elite do futebol paulista após 14 anos vagando pelas divisões inferiores do estadual. O acesso foi conquistado na noite de sábado com a vitória por 4-3 nos pênaltis sobre o 15 de Piracicaba após empate em 2-2 no tempo regulamentar. O outro finalista, e que também está de volta à elite, é o Santo André. O acesso foi garantido mesmo com derrota por 3-2 para o Água Santa na manhã de ontem. Como tinha vencido em casa por 2-0, garantiu sua vaga na final pelo placar agregado de 4-3. Os jogos finais entre Internacional de Limeira e Santo André vão ser confirmados hoje pela Federação Paulista de Futebol. 8h27. E o fim de semana foi de decisões dos estaduais por todo o país. 12 torcidas diferentes puderam soltar o grito mais aguardado neste primeiro semestre aí, por todo o país. E estas 12 se juntaram a outras 7 que já haviam levantado os canecos. Temos campeões em Pernambuco com o Sport. No Rio, o Flamengo, que venceu de novo o Vasco. Em Alagoas, deu o CSA. Na Bahia, o Bahia é o campeão. No Ceará, o Fortaleza. Em Goiás, o Atlético Goianiense. No Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá. No Sul Mato-Grossense, o Águia Negra. No Paranaense, deu o Atlético. No Catarinense, o Avaí é o campeão. No Paraense, deu o Remo. E em São Paulo, pela terceira vez seguida, o Corinthians conquista o tricampeonato. Na verdade, foi o 4º tricampeonato da história do Corinthians no Paulista. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1 jogando em sua arena ontem. Com o resultado, o Corinthians levantou o caneco mais uma vez. Felipe Esboril.
Neste domingo de Páscoa, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista, o 30º Paulistão da história do Timão. 2-1 placar final em cima do São Paulo. Festa do Corinthians para mais de 46 mil torcedores que compareceram à arena, recorde de público, para a alegria de Fábio Carilli, novo tricampeão. Quando se ganha não está tudo bom e quando se perde também não está tudo errado. As críticas fazem parte, a gente foi para campo, trabalhou em cima da dificuldade. Repetindo, gente, esporte coletivo com 23 jogadores novos é algo que a gente tem que acrescentar sim, né? Não é desculpa, sem tempo para trabalhar e jogadores chegando no meio da competição, jogadores machucando, né? E a gente dando a resposta na vontade, na determinação, quando não tá bem tecnicamente ou taticamente. E para ser sincero, dos grandes não teve um time esse ano ainda que manteve, né, um nível alto o tempo todo, igual foi nós em 2017. Wagner Love, autor do gol do título, também comemorou. Após 80 anos, o Corinthians conquista o tri do Paulista novamente. E poderia ser melhor. Deus hoje nos abençoou e conseguimos um título importante. Não só para nós, mas como para o clube também. Difícil, mas o Senhor deu uma linda assistência e o Papai do Céu abençoou com gol. Valeu! A decisão deste domingo de Páscoa também marcou o 11º majestoso clássico entre Corinthians e São Paulo, no estádio corintiano, e o Timão segue invicto com 8 vitórias dos mandantes e 3 empates. Agora as duas equipes concentram as atenções no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Corinthians ainda tem a disputa da Copa Sul-Americana pela frente. Parabéns, corintiano! Comemore mais este título. A Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Paulista, Felipe Osmori. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Oito e 31. A seguir as loterias do fim de semana, e apostador de Penápolis acertou o prêmio principal da dupla cena especial de Páscoa, leva mais de 13 milhões. Também as notícias da polícia. Ontem uma colisão da SP-333 entre Guarantã e Pongaí fez 2 vítimas graves. Em Borborema, um atropelamento de animal teve uma vítima fatal. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Saúde São Francisco. Mate Center, construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia, tudo para a construção inteira. Mate Center. Tijolo, azulejo, calferro e cimento, tudo dentro do seu orçamento. Mate Center de Cafelândia, Dom Pedro II 192, 3554-1777, 3554-3096. A Finauto, completa reparação automotiva. Equipe e serviços de ponta para o seu Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Citroën, Peugeot e Toyota. Faça a revisão do seu veículo com a gente. A Finauto, fazendo mais que clientes, fazendo amigos, em Lins e região. José Fava 407, Junqueira. WhatsApp Afinauto 99794-5912. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Saúde São Francisco. 8h33. Quina.
Um apostador de São Paulo acertou os 5 números do concurso 4.955 da Quina, em bolsa R$2.107.000. Atenção. 6, 13, 36, 39 e 52. Time Mania concurso 1321, Inter de Limeira, o time do coração. O prêmio segue acumulado, chega a 9.200.000. Atenção. 7, 10, 21, 35, 62, 63 e 65. 8h34. Mega Sena. Concurso 2144 da Mega, o prêmio segue acumulado, chega a casa de 90 milhões. Atenção. 7, 16, 21, 33, 55 e 60. Dupla cena especial de Páscoa, o concurso 1925, sorteio no último sábado. Na faixa principal, mais de 26 milhões a premiação e 2 apostadores acertaram os 6 números. Um de Sorocaba, o outro de Penápolis. Cada um embolsando R$13.466.000. Primeiro sorteio da dupla. 8, 17, 19, 29, 44 e 46. O segundo sorteio da dupla teve um apostador de Brasília acertando os 6 números. Em bolsa, R$1.804.000. Atenção. 2, 4, 5, 19, 35 e 41. 8h35. Volta ao Fácil, concurso 1803. 3 apostadores acertaram. Em Brasília, Belo Horizonte e Socorro, São Paulo. 505.000 para cada um. Atenção. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Automania concurso 1962, prêmio acumulado em 1 milhão. Atenção. 000107 13 21 24 25 32 34 36 37 50 54 60 61 73 80 92 93 e 98. 8h36. Loteria Federal. Extração 5.381. Quinto prêmio 43.825 Carneiro. Quarto prêmio 61.696 Veado. Terceiro prêmio 67.720 Cachorro. Segundo prêmio 52.431 Camelo. E o primeiro prêmio 44.460 deu Jacaré. Dia de sorte, concurso 140, o mês março. Um apostador de Guaraci, São Paulo, acertou 7 números. Leva 626.000. Atenção. 5, 8, 9, 12, 14, 17 e 22. 8h37. Notícias da polícia. Um rapaz de 23 anos morreu no começo da manhã de ontem, após atropelar uma égua no quilômetro 395 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Borborema. De acordo com as informações da polícia rodoviária, a vítima seguia de carro sentido Ibitinga, quando acabou atropelando uma égua que estava na pista. Com a batida, o veículo foi parar no acostamento. Douglas de Lima da Silva chegou a ser levado ao hospital em Borborema, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O dono da égua e do potro foi localizado e informou à polícia que durante a madrugada cortaram a cerca da propriedade e isso fez com que os animais escapassem. A polícia está instaurando um inquérito para apurar as responsabilidades. 8h38. Ontem, por volta das 7h50 da noite, uma colisão lateral na SP-333 entre Guarantã e Congaí, na altura do quilômetro 259.
De acordo com as informações, um Palio e uma Scania envolvidos na colisão. 2 vítimas graves e 2 vítimas leves. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa aqui de Lins. A ocorrência atendida pelo Cabo Fernando da Polícia Rodoviária Estadual Base de Lins. A Polícia Rodoviária que finalizou ontem à noite a Operação Páscoa. O trabalho foi desenvolvido durante todo o fim de semana prolongado. O balanço aqui na nossa região ainda não foi divulgado. 8h39. As notícias mais importantes desta edição do Jornal da Regência você encontra no regenciafm.com.br. Você pode participar pelo WhatsApp no 991639290. Ótima semana para você. Nova edição do Jornal da Regência, amanhã, às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral, Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mart Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Saúde São Francisco. Bom dia.